pessoal, sejam bem-vindos ao Cine Pimenta Geek. Estamos aqui com mais uma crítica e hoje a gente vai falar de um terror da A24 que é Herege, filme que estrela o Hugh Grant. Na história a gente acompanha duas jovens missionárias que têm a missão de converter um homem chamado Mr. Reed e elas acabam sendo jogadas em uma brincadeira doentia que vai testar a fé delas. Com certeza um dos aspectos mais fortes, mais positivos desse filme é a grande presença do Hugh Grant, que aqui tá fantástico, com certeza uma das melhores atuações que eu já vi ele. Ele é doentio, ele traz uma carisma também que chega a cativar você, ao mesmo tempo que você fica com os nervos à flor da pele toda vez que ele abre a boca. É impossível de você não se cativar com esse charme que ele tem. E também aquela situação que ele, mesmo sendo um vilão, você consegue ver os dois lados. Ao mesmo tempo que ele diz uma coisa, uma das protagonistas ele vai falar uma outra coisa que meio que causa uma dúvida, sabe, de quem que tá certo, quem que tá errado. Será que o Mr. Reed, essa pessoa que é extremamente perversa, que tenta torturar essas duas jovens, usando a fé delas, será que ele pode estar falando a verdade? Ou será que ele está usando isso apenas como um teste, sabe? Então o Hugh Grant também ele consegue trabalhar muito bem com isso. E também a gente tem duas ótimas atrizes que complementam e tentam sobreviver a esses terrores do personagem do Hugh Grant. A gente tem a Sophie Thatcher, que interpreta a missionária Barnes, que ela é mais experiente, ela acaba sendo a antítese, né, da personagem da Chloe East, que faz a missionária Paxton, que ela traz muito mais conhecimentos, ela tem um trauma do passado também, que acaba sendo meio que uma fonte de tortura que o personagem do Hugh Grant acaba utilizando, e você consegue ver como que a Sophie Thatcher traz isso, traz das reações dela, ao mesmo tempo que ela não quer ameaçar o personagem do Grant, você vê como que ela contém isso dentro dela. Mas também muito bem aqui é a Chloe East, ela interpreta essa menos experiente, que às vezes é bem inocente, e é bem engraçado quando que ela também reage à aura ameaçadora do Hugh Grant, mesmo nos momentos mais tensos assim, ela acaba tentando agradar, falar coisas boas sobre o Mr. Reed, para ver se ela consegue alguma simpatia que vai talvez levar ela a escapar dessa situação. E também vai muito dessa inocência dela, de ser bondosa, e então eu acho que eu gostei muito como que essas duas personagens e as atuações dessas duas atrizes funcionaram muito bem juntas. E nessa história o terror ele vem bastante do psicológico, como que o personagem do Grant, ou Mr. Reed, acaba torturando essas duas jovens através dessas conversas, tentando expor que ele acha que existe apenas uma religião, e daí fica um mistério no filme de qual que é essa religião verdadeira e única. E a gente tem, claro, vários terrores que lidam com a religião. Acho que um que vem à mente, um dos meus favoritos, é o Saint Maud, da diretora Rose Glass. E esse filme ele trabalha de uma maneira que é bem única, porque ele é bem focado nos diálogos. E eu entendo que às vezes os diálogos, especialmente nas primeiras duas metades do filme, podem se tornar um pouco cansativos até certo ponto. Mas a maneira como que ele traz essas reflexões sobre religião, se há realmente uma verdadeira, ela acaba sendo muito bem feita. E eu acho que como que ele faz ficar bem cativante essa parte é através do uso da comédia e também da tensão, misturando os dois em uma medida que eu achei muito bem controlada e equilibrada. Por um lado, a gente tem um momento de revelação mais caótica, mais aterrorizante, que envolve uma torta de mirtilo, que o personagem, o Mr. Reed fala, a gente tá com tem uma torta aqui, e daí depois elas percebem que tem uma vela na sala que é do mesmo sabor da torta que ele estava fazendo. Então, e daí ele até usa isso como uma maneira de
cutucar ela, sabe? Sobre o que elas realmente estão acreditando, se que elas só acreditam em alguma coisa que alguém falou para elas acreditarem. E por outro lado, a gente também tem o humor do filme, que é muito engraçado. Na sala de cinema que eu estava assistindo, o pessoal se divertiu bastante em algumas partes. Uma coisa que eu achei que o filme podia ter utilizado um pouco mais é esse aspecto de controlar, porque a gente vê que tem meio que uma maquete e às vezes a casa parece que é bem maior do que ela parece, só que ela realmente, nessa casa onde o filme passa, é bem contido, bem menor assim. E também pelo trailer que eu assisti, eu tava esperando que ele ia fazer uma coisa mais tortuosa, assim. E quando você vê outros filmes da 24, ele acaba não tendo um final que é tão caótico, assim, que mas ele tem um final que é impactante, você fica tipo, o que vai acontecer? É bem interessante. Herege é um ótimo filme de terror psicológico, que mesmo tendo alguns diálogos que às vezes se tornam um pouco cansativos, ele é muito inteligente na maneira como que ele utiliza o suspense psicológico e de tortura envolvendo fé, espiritualidade e o que acontece depois da morte. E com certeza ele se junta a outros ótimos filmes de terror desse ano de 2024. Tudo isso corado por uma baita atuação do Hugh Grant. Eu vou dar para Herege 4 de 5 pimentas no pimentômetro. Não esqueçam de dar um like nesse vídeo, comentar se você já assistiu esse filme, vai assistir ainda, e quais suas expectativas para ele também. Muito obrigado e até a próxima!